Fala pessoal, estamos aqui com mais uma temporada do Clique Entrevista, essa que é a terceira temporada e como nas outras, vamos começar aqui em grande estilo. Estou aqui hoje com o meu convidado, que é o presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacelar. Muito obrigado, Rodrigo, por dedicar um tempo da sua agenda, que a gente sabe que é corrida, e atender esse nosso convite aqui. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui na minha cidade novamente, estar aqui nos estúdios do Clique Campos. Você que tem feito um trabalho de informação, de jornalismo, de senso crítico muito atuante, mas ao mesmo tempo sempre muito atento às necessidades da cidade, cobrando muito dos políticos, né, da sociedade civil organizada, para que a cidade seja sempre mais harmoniosa e arrumada. Obrigado pelo trabalho de jornalismo que o Clique Campos tem feito. A gente sabe que sua agenda é muito corrida. Ontem você esteve em Campos para um evento do Marquinhos Bacelar, que foi uma prestação de contas, né? Isso, perfeito. E como que você avalia esse mandato do Marquinhos, que já no primeiro mandato, com 2 anos, já se tornou presidente da Câmara? É até uma surpresa para todo mundo, porque o Marquinhos, a gente sabe que ele não tinha muita vontade de entrar para a política, mas veio candidato em 2020, se tornou presidente. Como que você avalia essa trajetória dele? Olha, eu avalio com muita tranquilidade, maturidade. Ontem à noite foi uma festa muito linda, muito cheio. Estava o espaço lá do Automóvel Clube. Cheguei muito cansado, né, na presença de alguns colegas. Eu amanheci em Brasília, eu vinha de uma agenda da quarta-feira à noite. Passei no Rio, trabalhamos, viemos correndo à noite, chegamos em tempo. Tudo muito bonito, muito cheio. Muito feliz pela postura do meu irmão, como bem sabido, colocado aqui por você. Papai lá atrás já se sentia muito cansado, não queria mais disputar, ainda com aquele problema também judicial de registro. E a gente pincelou aquela história de lançar Marquinhos. Tínhamos medo, primeiro porque ele não queria, não se sentia preparado. Cá entre nós, Marquinhos nunca foi assim um político ali da família, mas a gente pediu aquela cota de sacrifício, ele topou o desafio e, para nossa surpresa, no sentido geral, para quem nunca tinha desfrutado daquilo, não tinha conhecimento da causa política, Marquinhos, muito pouco tempo, modéstia à parte, com muita humildade, no meu entendimento, eu acho que tem se superado muito, além do que a gente imaginava, as expectativas, quer seja como vereador muito atuante, combativo, quer seja como vereador de oposição, que foi uma postura que ele quis adotar, ele ficou sempre muito à vontade disso, independente dos campos antagônicos da família Garotinho, por exemplo, com a família Bacelar. É uma postura que ele gosta de ter, ele prefere ser um fiscalizador no campo da oposição. E aí, chegando a esse processo de amadurecimento, que foi a vitória para a presidência da Câmara, fruto da união de todos aqueles vereadores que marcaram oposição ao governo. Na verdade, a vitória do Marquinhos vem estrelada por conta daqueles 13 vereadores que se mantiveram unidos por quase 2 anos, debaixo de muita pressão, de muita crítica, e aqui, com um toque de respeito, numa falha, eu acho, pessoal administrativa do prefeito da cidade, porque é inadmissível um prefeito numa cidade da envergadura que é Campos dos Goytacazes perder uma eleição de presidência da Câmara. Adiantado ainda por cima. Exatamente, de maneira antecipada. Você e o Marquinhos, uma coisa que está marcando vocês é essa ascensão abrupta que vocês tiveram na política. Como que você explica isso? Porque a gente sabe que na política existem degraus que tem que ir escalando. Como que você chegou até a presidência da Alerj tão rápido? Você foi o segundo a chegar já no segundo mandato. Como que você explica isso? Fabrício, eu acho que com muito carinho, primeiro, eu sou um cara muito temente a Deus, eu acho que nada acontece se não for da vontade de Deus. Segundo, eu acho que eu sou filho de um cara que ensinou que na vida só se ganha com muito trabalho, com muita persistência. Então, foi sempre o que eu fiz. Eu cresci ao lado do meu pai nos sindicatos eletricitários, um sindicato que abrangia aqui quase 40 municípios, norte, noroeste, parte da região Lagos Fluminense. Comecei muito novo ali ao lado dele, e eu acho que aquilo vai mais ou menos, meio que por osmose, você vai aprendendo, né, a encarar as pessoas, a olhar no olho, a manifestar sua vontade, a divergir, a convergir. E quando eu resolvi disputar a eleição e Deus me permite lograr êxito e chegar ali em 2019 para tomar posse no primeiro mandato, eu acho que todo esse posicionamento de berço que eu aprendi ele com meu pai me fez de maneira muito repentina, trabalhando todo dia, sendo o primeiro a chegar na Assembleia, sendo o último a sair, auxiliando o presidente à época, que é o meu amigo André Siciliano, né? E aí me torno amigo do vice-governador, hoje governador do estado, Cláudio Castro, e eu acho que a coisa foi acontecendo muito, mas com muita humildade. Eu acho que, se você me perguntar, além de Deus, a maior cota disso é cota de sacrifício, de trabalho realmente. É de se apresentar nas horas difíceis,
é assumir desafios quando todo mundo prefere, de repente, o campo do conforto, é ter lado quando a sociedade prefere sempre não querer se dispor, querer sempre agradar a todo mundo, e eu vou na contramão disso, porque eu acho que isso não é querer ser diferente, não é querer chocar, é querer se posicionar. Enquanto deputado eu estiver, eu optei por ser um deputado que quero trabalhar muito, que quero me dedicar muito, me doar muito. Eu acho que isso fez com que chamasse a atenção dos meus pares, com que chamasse a atenção do Cláudio Castro, independente do campo pessoal que eu tenho com ele de amizade, o que não é escondido de ninguém, e, enfim, da política como um todo. Você vê, por exemplo, a minha semana, se você olhar minhas postagens, é muito natural que eu não paro, eu me mato o tempo todo de trabalhar, eu não tenho tempo ruim. Estava chegando aqui agora no estúdio, estou em Campos nesse momento, o governador me ligou, você volta para o Rio ou vai ficar aí fim de semana? E a minha resposta é sempre essa, se estiver precisando de mim, me dá 1 hora, 2 horas no máximo, eu estou aí, pode marcar o que tiver de fazer para trabalhar. Então, eu acho que quando você vai misturando esses atributos, o resultado vai acontecendo sem que a gente perceba. Na sua vitória para a presidência da Alerj, uma coisa que se destacou na imprensa nacional foi sua capacidade de diálogo com esquerda e com direita. Você nunca teve lado assim, declarado, nada disso. Mas na última semana você teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e essa semana você teve com os filhos dele, o Flávio e o Carlos. O que foi conversado nesses encontros e tem alguma tendência a você ir mais para a direita agora? Boa pergunta. Na verdade, mais uma prova do que Deus escreve para a gente capitula na nossa vida. Foi tudo muito, muito espontâneo. Eu realmente sempre fui, segundo as pessoas que me leem melhor, porque tudo foi muito abrupto na minha vida, Fabrício. Eu tenho só 5 anos e meio de mandato. Eu já tive a oportunidade de chegar ali meio como deputado de primeiro mandato, voando na Assembleia, sendo presidente das principais comissões, das principais relatorias, de ter comandado aquele impeachment ali ao lado do presidente Ciliano à época. E aí depois me torno secretário de governo com aquele prestígio ali de primeiro-ministro, porque o governo era fruto do impeachment, então não tinha a figura do vice-governador, então eu ao lado ali do meu irmão Cláudio Castro, a gente foi tocando o barco daquele jeito até se sagrar vencedor na última eleição, no primeiro turno, que eu acho que foi o reflexo da forma como a gente estava gerindo o Estado. Se você me perguntar, falta muito, falta bastante coisa ainda a ser feita, mas a gente mudou muito os costumes, muita forma de trabalhar, trazendo os prefeitos para perto, entendendo que a cidade, independente de ser Caxias, que é um grande município, por exemplo, lá na Baixada Fluminense, que Lajes do Mureaé, por exemplo, Porciúncula, que está aqui no Noroeste, merece tanta atenção quanto a Baixada. Então, eu acho que esse resumo dessa história inteira me permitiu, e eles me falam o tempo todo, Bacelar é um cara muito de centro. Eu nunca... Prefiro até não fazer essa leitura, eu não fico em frente ao espelho tentando entender para qual caminho eu vou. Eu entendo que política se faz com coalizão, se faz ouvindo todo mundo, se faz entendendo a crítica da oposição, até para você entender que, de fato, eu não vou errar sempre, mas também não vou errar, não vou acertar de tudo. Então, a gente acha esse armistício para poder querer um resultado melhor, uma eficiência melhor na entrega dessa missão que é administrar um Estado. Então, acho que nesse contexto ali, quando eu assumi a Segov, o governador, nós caminhamos para o PL, eu segui o projeto ali junto com o governador Cláudio Castro, e mesmo sendo filho de um sindicalista, tendo um carinho de uma vida pela figura do sindicalista que eu vi nascer e nos inspirar, que era hoje o presidente Lula, eu sempre joguei muito jogo da política, né? Eu, como braço direito do governador, fizemos a transição ali daquele processo de reeleição do presidente Bolsonaro e da reeleição do governador Cláudio Castro. Nos sagramos vencedores no Rio, o presidente Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula, mas eu sempre fiz uma política, quer seja na Segov, quer seja quando assumo a presidência da Assembleia, para todos. E isso faz, Fabrício, na minha opinião, com que todos consigam dialogar comigo, independente dessa história. Quando assumi o parlamento, fui categórico com todos os deputados. Vocês querem discutir Bolsonaro e Lula, por exemplo, quem é extremista ou quem é esquerdista, extrema-direita ou esquerda, vocês discutam lá na rua ou no púlpito lá embaixo. Aqui eu quero um ambiente de tranquilidade, de boa relação com todo mundo, até porque a gente passa muito mais tempo dentro da Assembleia do que com a nossa própria família. Então, a gente tem que ter um ambiente aqui de poder sentar na mesa, tentar ajustar. Se a gente hoje vai ter que se duelar ali por uma matéria, às vezes, que vai dar, né, uma equação maior, vamos no campo de um equilíbrio, de um respeito. Então, acho que, assim, fazendo esse desenho todo, fez com que agora, indo direto à tua resposta, a família Bolsonaro como um todo
sabe o quanto eu cuido dos espaços ali dos bolsonaristas dentro do governo, o quanto que eu dou de atenção e carinho a eles, e meio que foi um processo natural, iniciado ali pelo Flávio Bolsonaro, de falar, eu queria ter uma proximidade melhor com o Bacelar, falar mais direto, porque a vida inteira, nesse período de Segovia, até essa transição de presidente, a gente se falava algumas vezes, mas sempre fruto do contato intermediado por algum deputado, bolsonarista ali, etc. e tal. Então, assim, foi muito espontâneo e natural que eles queriam ter uma proximidade comigo, até para se discutir futuro, tendo em vista que eu exerço ali a chefia de um poder. Então, assim, foi muito amistoso, muito mais surpreendente até para mim, porque muitas das vezes pintam, né, a figura em especial do Jair como um cara muito mais duro, mas comigo eu não tenho o que falar. Me acolheu, rimos pra caramba, ganhou conversamos muito sobre Rio de Janeiro e me deu uma medalha, né, que nem eu fazia ideia do poder daquela medalha, brincadeiras à parte, mas assim, me acolheram muito bem e estamos, de fato, conversando, porque o Rio de Janeiro caminha para esse sentido, é fato público e notório nas pesquisas do prestígio que o Bolsonaro tem, em especial na unidade da federação, que é o Rio de Janeiro. Você também é presidente do União Brasil no estado do Rio de Janeiro. E qual é a expectativa do partido para essa eleição agora de outubro? O que vocês planejam? Fabrício, o União Brasil, eu acho que dispensa comentário, é hoje, na minha opinião, um dos 3 maiores cartórios eleitorais do país. Eu tive a honra e o privilégio de ser convidado pelo presidente nacional, Antônio de Rueda, pelo próprio amigo Márcio Canella, que ocupava o meu cargo anteriormente, junto com o Rueda, de presidente estadual, num gesto de grandeza do próprio Canella para comigo, para que eu pudesse aumentar essa capilaridade eleitoral do União Brasil. Pensei muito, que é um desafio muito grande, eu já tenho que estar ali, junto com o governador, para tocar a máquina, já tem que tocar a Assembleia, e tocar partido é algo que predispõe da gente tempo, tem que andar muito, o Estado é muito grande, mas aceitei esse desafio. De cara, já cheguei respeitando a política e trouxe para perto já o PL, porque é um partido muito co-irmão do União Brasil. Sentei com o Altineu, sentei com o Flávio, sentei com o Bonetti, traçamos o mapa eleitoral do Estado todo. Falei que eu precisava repatriar alguns prefeitos, que é a época da campanha do governador, eu levei para o PL, até para chegar no União Brasil tendo algum tamanho, porque a União Brasil tinha um prefeito só, quando eu assumi agora há poucos meses atrás, e hoje já temos 11 prefeitos de mandato no União Brasil. Conseguimos arrumar, nesse muito pouco tempo, estamos lançando aí aproximadamente 41 cidades cujo União Brasil vai lançar prefeito, mais 23 cidades que a União Brasil vai participar apoiando o PL como vice-prefeito. Meio que fizemos um amistício para respeitar a política, onde o MDB a gente podia caminhar junto, a gente conversou. O PL é o maior parceiro da gente, de fato, nesse processo eleitoral, até porque é o partido do governador, é o partido que me ajudou a chegar à presidência da casa. Então, deixamos o PL com o maior tamanho, mas nessa zona de respeito e de convergência sempre. Onde não teve jeito realmente, porque, por exemplo, as figuras políticas locais não se encaixavam, a gente deixou disputar normal. Então, assim, a gente tentou montar um tabuleiro de forma que o União Brasil, eu tenho certeza que vai ser muito maior do que chega na eleição passada. O PL fica consolidado, a gente respeita o MDB, que é uma sigla que trabalha com a gente no governo do Estado, e a gente respeita o próprio PP do doutor Luizinho, do grande amigo, nosso líder nacional, Ciro Nogueira, também, nesse projeto de coalizão que a gente tem feito no Rio nos últimos 5 anos. Em Campos, o União Brasil vai ter a delegada Madeleine, tem como pré-candidata, vai ter a convenção ainda. Eu vou te fazer 2 perguntas sobre isso. Primeiro, por que a escolha da Madeleine? E tem alguma possibilidade do PL caminhar com a Madeleine? Bem, Madeleine, o porquê da escolha? A gente já procurava uma candidatura sólida para essa eleição. Repito, a chegada de Madeleine à União Brasil coincide praticamente com a minha chegada à União Brasil. Eu assumi um pouco antes a montagem, que foi de dezembro para cá, e ficou combinado que eu trabalharia os 3 primeiros meses ainda no bastidor e só seria anunciado como presidente estadual a partir de março. E aí, naquele processo ali, que já colidia também com a desincompatibilização de todo mundo e filiação partidária, consequência da legislação eleitoral, a gente olhando o tabuleiro aqui de Campos, ainda conduzindo quem queria disputar, quem poderia disputar, por que caminho iria ou não. Eu não ia sair pegando qualquer pessoa para disputar a eleição. Se não tivesse, eu ia olhar quem está colocado aí
ia tentar apoiar, e eis que recebo a visita de Madeleine, que é uma colega de adolescência. Nunca tive muita intimidade, mas sempre me tratou muito bem, sempre tratei ela muito bem, temos amigos em comuns. E ela, de maneira surpreendente, pede uma audiência comigo. Eu estou achando que era até para tratar alguma pauta de polícia civil, de NIAM em Campos, ou etc. e tal. E eu sou surpreendido com ela e com o marido, dizendo que ela recebeu esse chamado, ela que é evangélica, ela que é mulher, ela que é uma defensora da mulher e queria muito disputar uma eleição. Que ela consultou algumas pessoas e todo mundo falou que ela devia conversar comigo, tendo em vista que eu sou o cara que tinha saído daqui, que estava num momento legal, né, que não colocaria ela em maus lençóis, se assim a gente pode falar aqui muito intimamente. E eu falei, Madeleine, eu acho que antes de mais nada, o seu coração tem que saber o que você quer. Não adianta a gente falar, a gente quer lançar um cara, por exemplo, no Flamengo, está tudo pronto aqui, eu tenho um contato, o Landim vai deixar você jogar, mas o cara não quer ser jogador. Ela falou, não, eu quero muito. Queria saber se o senhor me dava espaço. Eu acho que a maior prova de que a gente pensa Campos com muito respeito, Fabrício, foi que eu abracei Madeleine de imediato e falei, olha, se você quer, eu estava de fato procurando um candidato e na minha concepção de analisar currículos, características e perfis, eu não achei esse nome, então não vou ficar inventando moda para a eleição. Mas você vem ao encontro exatamente do que eu penso. Você vem de um filho de cortador de cana. Eu conheci essa menina nova limpando frango. Eu conheci essa menina se esforçando para passar num concurso dificílimo, sempre educada, sempre uma menina doce, que se tornou mãe de família, boa esposa, e aí com os méritos dela passou num concurso dificílimo e ainda assumiu, sem político algum, uma chefia de uma delegacia de tamanha importância, numa cidade, né, tão emblemática e problemática no sentido geral como Campos. Então, assim, eu falei, poxa, você é uma conta perfeita de quem realmente quer se doar para a população. Porque você não precisa disso aqui. É uma pessoa realizada, né, bem amparada por um concurso e pela vida. Então, é sinal que realmente você quer se doar. Então, não pensei duas vezes. Falei, olha, na semana que vem vai ser o meu lançamento como presidente estadual do União Brasil. Tira os dias aí para você pensar, mas aqui as portas estão abertas. Você atende exatamente o que a União pensa e o que eu penso para Campos. Se você quiser, você vai ser lançada lá no evento comigo. Então, assim, foi um processo muito natural, muito tranquilo, justamente por aquilo que eu entendo para a cidade, Fabrício. Eu acho que a cidade chegou a hora de mudar esse costume da cidade de 40 anos, de que o próximo é sempre o puxadinho desses nichos Viana e Garotinho. Nada contra as famílias, eu acho que todos tiveram suas contribuições para a cidade, tiveram erros também, mas tem que parar com isso, tem que dar oportunidade às pessoas de apresentar uma boa proposta para a cidade. Então, assim, a ideia da Madeleine foi exatamente nesse sentido. Segunda pergunta... Foi sobre uma possível união do PL com a candidatura da Madeleine. Sobre o PL, eu deixei bem claro agora, em especial quando eu encontrei os dois filhos e o pai, que deixe o PL caminhar com o prefeito Vladimir, do jeito que já foi estabelecido. Eu não puxo o tapete de ninguém, eu não trabalho assim, né? O que não quer dizer que a família e que a extrema-direita vai caminhar com ele, porque nunca foi. Isso não é segredo para ninguém. Eu duvido, e olho aqui para a Câmara com muita tranquilidade, que a direita que elegeu e que defende tanto o Bolsonaro em Campos vai caminhar com Rosinha Garotinho e com Antony Garotinho. Jamais. Então, se é balela, então não será a postura de um cartório eleitoral estar numa coligação que vai mudar a relação da gente. Eu faço política de uma maneira diferente, então não usaria do meu prestígio com Flávio, com Carlos, com Jair, por exemplo, para puxar o tapete de ninguém. Eu acho que a maior prova disso foi quando o doutor Luizinho, no ano passado, que é meu amigo pessoal, que estava no governo com a gente como secretário de governo, foi na Assembleia e falou assim, olha, o prefeito da cidade, o Vladimir Garotinho, quer ir para o PP. Queria ouvir sua opinião, porque você é meu amigo, eu não quero problema. E eu fui categórico com o Luizinho, ele é testemunho do que eu estou falando aqui publicamente, de falar, ô Luizinho, se o prefeito não entrar no seu partido, outro partido vai abraçar ele. Então, eu prefiro ver o seu partido bem e o senhor fortificado no Diretório Nacional do que eu cuidar do meu próprio umbigo por vaidade local. Então, assim, a maior prova disso é que o prefeito da cidade está no PP e sem objeção, e sem briga nenhuma, o que eu acho, talvez, que a gente não teria do lado contrário se essa consulta fosse feita para a família dele, em especial para o pai dele. Durante esse mandato dele, teve uma pacificação entre os dois grupos. Por que essa pacificação acabou?
Acabou pela falta de maturidade dele. Eu acho que eu sou o cara que mais fiz gestos na vida para ele. Eu tenho como prova o vice-prefeito Frederico, eu tenho como prova ele da minha casa, na eleição passada, que ele se sagrou vencedor, junto com diversos vereadores, assessores, todo mundo na sala, naquele fatídico segundo turno dele contra o Caio, para decidir qual lado o meu grupo político tomaria naquele segundo turno. E aí eu fui, mais uma vez, democrático, na frente dele, fiz questão que todos estivessem na sala. Foi que está aqui na maioria, o desejo da maioria dos vereadores que eu elegi, que foram 7. E aí só meu irmão e mais um falaram, eu queria ficar com o Caio. Outros 5 queriam ficar com o Vladimir. Eu falei, aqui vence a maioria, vamos todos com o prefeito Vladimir, na exceção de Marquinhos, que não quer fazer publicamente, mas eu vou pedir internamente, inclusive o meu grupo, para quem se sinta confortável votar com o prefeito Vladimir Garotinho, porque, repito, é um ensinamento que meu pai me deu. Na vida eu tenho um lado, eu não me escondo. Então, assim, ele ganha aquela eleição com pouco menos de 10 mil votos, se não me falha a memória aqui, então é a maior prova e gesto que eu poderia ter dado, Fabrício. Já começou lá na eleição que ele vira prefeito. Passado aquilo, a gente senta, ele conversa, vamos largar esses episódios dos nossos pais para trás. Eu falei, eu nunca levei isso em consideração. A vida segue daqui para frente. E aí perguntou qual espaço, o que a gente ia fazer de governo. Eu falei, eu não quero nada, eu quero paz, porque eu já estou muito atribulado no Rio de Janeiro. Você tratando os meus vereadores bem, inclusive para dar um carinho e trazê-los para perto, é a melhor forma de você me ajudar, porque eu tenho paz para trabalhar lá. E deixei aqui muito à vontade. E aí o que se via a todo momento, e aqui é com muito respeito a ele, eu não tenho nada pessoal contra o prefeito da cidade, sempre que trato ele muito bem, encontrei ele agora, inclusive, essa semana, quando fui atender os prefeitos do Cidenf, dei um abraço nele, me deu um abraço, brincamos, mas é aquilo, é falta de maturidade, de ir num evento, por exemplo, a troco de nada atacar vereador, atacar meu irmão, fazer umas bobeiras desnecessárias. Então, isso tudo vai cansando, vai cansando, vai cansando. E o pior, eu acho, de tudo, e o que eu falei ontem com muita tranquilidade, é a ingratidão da parte dele. É você ver o pai dele a torto direito o dia inteiro, me linchando publicamente, me acusando de absurdos que eu não faço, que eu sequer conheço, me ofendendo o governador Cláudio Castro, e ver um governador como o Cláudio ao meu lado, que coloca aqui na cidade de Campos R$1,5 bilhão de reais, esse canteiro de realização na cidade, e ver o cara ir cortar uma fita daquilo que o governador pagou e não mencionar sequer o nome do governador, não convidar o governador para vir para um ato daquilo que ele está só levando o louro da fama, é uma coisa que fere muito o meu caráter. Entendeu, Fabrício? Que eu acho que gratidão não pode prescrever. Você tem que ter posição, você tem que ir até o final e tem que ser grato. Então, se você não consegue ser grato, eu acho que não assiste a razão de ter relação alguma, né? Vai ter o respeito, eu não quero o mal dele, eu desejo sucesso a ele. Eleição, é igual uma disputa de um torneio, é igual a disputa de um futebol, ganha o melhor. E, às vezes, nem sempre naquele dia o melhor time é o que vence, mas por um momento de distração e numa estratégia, quem ganha é o outro lado. Então, com isso, eu estou com muita tranquilidade. A questão de não caminhar é essa, né? Esse desejo que ele acaba nutrindo do grupo contrário, que acaba me colocando na parede de modo que eu tenha alguma proposta e um proponente diferente para enfrentá-lo na eleição. Você falou de ataques que ele faz em inaugurações, em reuniões com vereadores. Essa semana, durante uma reunião, ele falou que a oposição de Campos é uma cobra de várias cabeças, que todos os candidatos são do mesmo grupo político. Enfim, existe um movimento da oposição que seja orquestrado assim? Fabrício, eu tenho muita tranquilidade, eu não gosto nem de perder tempo de responder essas perguntas, porque, infelizmente, tem hora que eu fico até com vergonha da população da nossa cidade, porque só não enxerga esse charme da família Garotinho quem não quer. É a vida inteira esse vitimismo sem fim. Eles ofendem todo mundo, eles xingam a mãe de todo mundo, eles fazem o diabo, mas no final é aquela cena, enche teatro, leva a flor, choram de mentira, passa aquele cristal que ator passa para gravar novela, e chora, e bota no jornal. Agora mesmo, estou vendo circulando um monte de coisa, que ontem o deputado Amorim fez o uso da palavra, ofendeu ele no palco, e que a delegada candidata era chefe da mulher, não podia. É uma confusão, aquele circo que eles gostam de fazer, que só convence a quem quer assistir. Então, é uma coisa que, para mim, não vira mais. Você falar de política, de continuidade, eu vou fazer aqui um desenho
quem tem mais idade que eu vai poder ensinar para os seus filhos e para os seus netos. Se você olhar os sucessores, Garotinho ganhou a eleição de Zezé Barbosa, que é avô do Rafael Diniz, em 88, e de lá para cá, todo mundo que sucedeu Garotinho era um filhote de Garotinho, no bom sentido da palavra. Sérgio Mendes era cria de Garotinho, meu amigo pessoal, mas cria do grupo de Garotinho. Arnaldo França Viana, cria de Garotinho. Mocaiber, cria de Garotinho. Só quem quebrou esse ciclo foi Rafael Diniz, que era neto de Zezé Barbosa. E depois volta o mesmo ciclo. Então, ele querer falar que o lado de cá é fruto de um grupo só, então, assim, isso não pega mais. Isso não pega mais, isso fica chato, isso é triste de ver, entendeu? Mas se a cidade se permite, assim, a continuar pacata, a continuar assistindo tudo sem reagir a um episódio desse, paciência. Eu estou fazendo a minha parte, enquanto presidente com prestígio que o governador tiver, vou fazer por Campos, diferente do que pai e do que a mãe dele fez à época de Arnaldo Viana, quando não trouxeram nada para cá porque não queriam dividir o mesmo palco com o Arnaldo. Eu repito, eu não vejo e não faço política dessa forma. Eu acho que, por exemplo, se eu não gosto do Garotinho, eu não me dou com ele, a população não tem nada a ver com isso. Eu fui eleito com a responsabilidade de produzir resultados para a minha cidade em especial, claro, meu berço eleitoral, mas para cuidar do Estado como um todo. E assim, graças a Deus, eu vou dizer para você, Fabrício, que a hora que eu não quiser mais ser político, uma coisa diferente deles eu lhe garanto. Eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro, vou dormir em paz, porque eu sei que com 4 anos eu fui o deputado que mais fez por Campos na história. Isso aí é um legado que eu vou deixar. Hoje já posso falar de boca cheia, sou um cara muito pé no chão, mas isso eu já posso falar de boca cheia, porque contra fatos não há argumento, os números não mentem, então só não vê quem não quer. Para a gente chegar na parte final aqui, Rodrigo, essa semana teve uma decisão do TSE, que foi uma consulta da deputada Yandra Moura, que deixou em dúvida a possibilidade da candidatura da Carla Machado. Você acredita que ela possa ser candidata? Não. A candidatura da prefeita Carla, que é minha amiga pessoal, inclusive eu ajudei muito, essa consulta foi feita com todo o estudo que a gente fez, eu, o Dr. Robson, a gente já falava isso de muito tempo, até porque é um tema eleitoral que a gente adorava e não é de agora isso. A gente tinha essas dúvidas desse interstício aí de candidaturas, de quem ascende a outro posto, vai disputar outra eleição e quer voltar. Diferente do cara que sai 6 meses antes para ir para o município vizinho. Então, vendo essa lacuna, a gente já brincava no estudo ali do direito eleitoral de fazer essa provocação. E, claro, para tentar ajudar minha amiga Carla Machado, tem feito um grande trabalho na Assembleia ao meu lado, tem estado comigo nos momentos difíceis e eu quero aqui deixar um abraço para ela e parabenizar ela mais uma vez. Mas a parte mais gostosa que eu senti desse julgamento é que o ministro Nunes Marques gostou muito da tese. Se você assistiu o julgamento, ele gosta do desafio temático que a gente provocou ali, mas não se sente confortável, uma vez que a gente está há 3 meses e meio do processo eleitoral, de mexer nesse vespeiro agora, o que provocaria, né, uma mudança muito drástica e, de repente, atrapalharia a eleição. Mas tenho certeza, e repito aqui, que mais do que fazer Carla candidata, vocês vão poder presenciar bem logo que um estudo nosso ali de bastidor vai provocar uma reviravolta nesse tema aí da legislação eleitoral. Eu tenho certeza que isso vai gerar uma consulta para o STF, vai passar tão logo, o que vai favorecer a política do Brasil inteiro. Eu acho que essa é a grande parte satisfatória do julgamento, mas, infelizmente, agora, para esse processo eleitoral, a nossa querida e eterna prefeita Carla Machado de São João da Barra não vai conseguir disputar a eleição aqui. Agora, Rodrigo, nós estamos... A sua gestão como presidente da Alerj tem 1 ano e 6 meses, termina agora no final do ano esse primeiro biênio. Qual o legado que você quer deixar como presidente da Alerj, principalmente para o interior? Olha, eu acho que o legado, Fabrício, é muito trabalho, é muita atenção aos prefeitos, é muita atenção aos parlamentares. Eu tenho recebido muitos elogios de todos os lados, em especial dentro da casa, que nunca se viu um ambiente tão bacana. E é isso que eu quero deixar para a política como um todo, não é só enquanto presidente da Assembleia. Enquanto eu passei secretário de governo, eu nutri isso ali dentro do Palácio Guanabara, eu fazia as secretarias ficar mais pujantes, os secretários falarem melhor, se cobrarem, divergirem, mas sentar ali e se resolver. É mais ou menos o que a gente levou
para a Leste nesse bom convívio. Você vê hoje almoços que a gente faz ali espontâneos, a bancada do PSOL, sentada, por exemplo, com a Amorim Poubel e Alan Lopes, e todo mundo rindo, o que não quer dizer que quando descemos para o plenário 3 horas, a porrada não cante lá na tribuna, mas assim, eu acho que esse é o ambiente que a política tem que ter, né? Eu desengavetei pautas conservadoras, pautas que ninguém queria tocar naquela ferida. Tivemos um enfrentamento, por exemplo, da companheira Lucinha agora, tema sempre muito emblemático, enquanto as pessoas querem se esconder, mas eu sou muito direto contra isso. Eu acho que eu sou um advogado por essência, um garantista. A gente entende isso, não é passar a mão na cabeça de uma colega, Fabrício, mas sim quando a gente entende que o conjunto probatório ainda está muito raso, não tem por que a gente linchar um parlamentar publicamente só por pressão midiática. Dar atenção aos municípios, por exemplo, agora, semana passada, a gente aprovou um crédito de 10 milhões do orçamento da Assembleia para as cidades atingidas fortemente pelas chuvas, em especial Cachoeiro do Macacu. Já tinha liberado aqui para Carapebus e para Conceição de Macabu, da gestão passada, que foi votado um projeto também de ajuda em função das chuvas, mas acabou não sendo finalizado. Eu finalizei e foi entregue R$2,5 milhões para cada município desse. Então, enfim, cuidar do Estado como um todo. Eu não fico buscando uma bandeira específica para ficar aparecendo em jornal, para querer ficar me aparecendo. E você sabe disso melhor do que eu, porque somos amigos, independente aqui do canal de jornalismo do Clique Campos. Você sabe que eu sou um cara até muito avesso a entrevistas. Eu prefiro muito mais trabalhar, entregar e dar resultado. Eu acho que a maior prova disso é que a política, com toda humildade, está muito satisfeita comigo no contexto geral, porque eu sou um cara que eu não perdi minha essência nisso. Atendo, digo se posso, digo quando não posso, digo quando preciso esperar, mas eu entrego. Nem que seja um não, porque nem tudo na vida dá para ser atendido, e se eu não puder, eu não tenho vergonha alguma de falar não tem condição, ou não tem dinheiro, isso aqui não tem condição porque eu já atendi outro município. Então, assim, eu acho que esse contexto geral de cultura, da minha forma de entender e de fazer a gestão enquanto presidente, vai deixar um legado de que as pessoas saem dali do Bacelar satisfeitas porque saem atendidas de alguma forma, ainda que seja com não ou com a certeza que serão atendidas num momento futuro. Rodrigo, para encerrar agora, eu vou deixar essa câmera aqui livre para você mandar um recado para a população de Campos. Bem, eu quero me despedir aqui, antes de mais nada, agradecer a você, Fabrício, ao Clique Campos, a todos que trabalham aqui, fazem desse canal cada vez maior, né? Cada vez mais lido, mais acompanhado, mais clicado. Dizer à população de Campos que, com muita tranquilidade, eu sou um filho da terra, eu sou um cara que cheguei de maneira muito rápida à presidência da Assembleia Legislativa do Rio, me tornei o braço direito do governador Cláudio Castro, com muito carinho, porque aqui nessa cidade eu cresci, aqui nessa cidade eu aprendi a ter caráter, a ter os meus valores, né? Lá desde o Liceu de Humanidade de Campos, passando pela Estácio de Sá, me formando e indo embora trabalhar no Tribunal de Contas. E aí, sempre que eu venho à cidade, eu venho muito feliz por aquilo que eu já coloquei aqui, Fabrício. Aqui eu conheci os meus maiores amigos, aqui eu tenho meu filho, aqui eu tenho minha vida, aqui eu tenho um paizão que foi um grande presidente da Câmara Municipal e me inspirou muito como um todo, mas eu acho que muito mais do que presidente da Câmara, foi o maior líder sindical do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, venho na minha cidade com muita tranquilidade dizer a você, morador, cidadão, campista, que Campos precisa crescer, que vocês prestem bastante atenção na eleição que se avizinha. E quando falo isso, falo com muita tranquilidade. Primeiro, porque não está na hora de pedir voto aqui, não se trata desse tema aqui. Se trata de você, cidadão de bem, exercer o seu direito de ver o que você quer melhor para a sua cidade, o que você quer para os teus filhos, para os teus netos que vão crescer aqui, assim como eu cresci. Então, acho que é nesse exercício, buscando um bom Estado democrático de direito, que você, cidadão campista, tem que pensar se tua cidade tem um bom transporte, se tua cidade está com uma boa geração de emprego, porque eu fico muito triste, Fabrício, vendo aqui na minha cidade as poucas vezes que eu tenho conseguido vir, que infelizmente o meu tempo hoje é muito escasso, um centro completamente abandonado, lojas que eu vivia nesse calçadão aqui na Praça São Salvador que não existem mais, moradores de rua num número absurdo, enfim, me entristece muito quando eu chego aqui e vejo que uma cidade que tem o governador do estado, o maior amigo da cidade, que tem o presidente da Assembleia,
que tem tanto investimento que a gente trouxe nesses 3 anos, infelizmente não crescendo. Então, assim, que fique aqui a crítica como um todo e a avaliação para que pensemos bem o que nós vamos fazer, porque o grande instrumento da democracia é através do processo eleitoral que vai acontecer daqui a 3 meses. Então, fica aqui o meu carinho afetuoso e finalizando dizendo que o que eu puder fazer sempre, enquanto deputado eu estiver, eu vou fazer por minha cidade, vou lutar até o final e vou tentar acertar o máximo. Agradeço muito mais uma vez, que Deus abençoe cada um de vocês. É isso aí, Rodrigo. O tempo já estourou, mas a última pergunta. Flamengo esse ano ganha alguma coisa? Vai ganhar tudo. Ninguém aguenta a gente. E tá, além do time ser o melhor do Brasil, tá com sorte de campeão, Fabrício. 2 jogos dessa, a gente pega gol no último minuto e ganha. O chororô vai continuar por aí afora e nós vamos continuar sorrindo. Isso aí, Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado. Te agradeço mais uma vez por dedicar esse espaço na agenda nessa visita aqui. Ficamos por aqui, pessoal. Fique ligado nas nossas redes sociais, siga o Clique Campus e em breve mais novidades aqui.